Olá, alunos do 7º ano. Nosso aulão hoje será uma revisão contendo os conteúdos que a tia já havia dado para vocês, né? Espero que vocês prestem atenção, não fiquem de conversinha, né? O que a gente vai falar agora é importante, tá? Não que nas outras aulas não fosse, mas é porque agora nós estamos estudando reta final para que vocês possam fazer uma boa prova, tá bom? Então, conto com o silêncio de vocês, né? Para que vocês consigam entender. A tia falou sobre os 5 reinos, né? Esses reinos são reino Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantário, né? Então agora a gente vai falar do reino Monera. Quem são os representantes do Monera? Acertou quem falou que são as bactérias, né? E as algas, algumas algas. O reino Monera agrupa seres procariontes, ou seja, aqueles organismos que não possuem núcleo na célula individualizada, né? E seu material genético está todo espalhado dentro da célula. Então, os seres procariontes, que são o caso das bactérias, diferente do reino animal, que somos nós. Nossa célula é uma célula eucarionte, ou seja, ela tem um núcleo, tem todas as organelas dentro dessa célula, e essa célula tem cada itemzinho dessa célula, dessas organelas, elas têm função específica. Entenderam, né? Então, voltando para o reino Monera. Suas principais representantes, a tia já falou, né? Que são as bactérias e algumas cianobactérias. Essas cianobactérias, elas são chamadas de algas azuis, tá? Por isso que a tia falou algas, tá? Toda espécie do reino Monera podem ser encontradas em vários tipos de ambientes. Elas estão espalhadas no mais diversos ambientes. Olha, elas podem estar numa planta, num animal, podem estar dentro do ser humano, né? Todos os lugares. E assim, tá úmido, aquático, terrestre. Elas não são fáceis não, tá? Bactérias não são fáceis não. Então a maioria consegue sobreviver no interior de geladeiras, de geleiras, de águas acumuladas, de locais secos, nas profundezas da crosta terrestre, consegue até viver colada próximas de vulcões, águas termais. Então já imaginou? É em todo canto, porque elas conseguem sobreviver entre as temperaturas de 65 graus Celsius a 95, então elas também são bem resistentes, tá? Há inclusive algumas espécies que suportam altos níveis de radiação ultravioleta e radiação gama. Tem algumas que resistem à água oxigenada, então quer dizer, elas são bem resistentes. Bom, em relação à alimentação, algumas bactérias são autótrofas. Quando nós falamos que um ser é autótrofo, nós queremos dizer que ele produz seu próprio alimento, que é o caso também dos vegetais, eles são autótrofos, produzem seu próprio alimento. Ele pode produzir, e também, no caso das bactérias, por quimiossíntese, tá? Ou fotossíntese também, né? Que é o caso dos autótrofos. Nesse processo, elas conseguem fabricar matéria orgânica a partir de fontes inorgânicas. Outras são heterotróficas e se nutrem da fermentação da respiração. Então, tem horas que ela produz o próprio alimento e tem horas que ela consome aquilo que já está pronto na natureza. Conseguiram entender? Ai, que bom. Agora vamos falar dos protistas. A palavra protista vem de primeiro de todos, né? Dando a ideia de ser os primeiros seres vivos eucariontes a surgirem na face da Terra. Os eucariontes vivos, eles surgiram, né, já há trocentos anos atrás, e o organismo que possui um núcleo com células envolvidas por um nucleolo, suas formas dentro dele, todas as organelas, como a tia falou, são específicos. Você tem a parte que é
tem organelas que fazem a parte da respiração, tem outras que fazem a parte da fagocitose, tem outras que fazem parte da excreção, outros da alimentação. Então, cada pedacinho dentro da célula, que nós chamamos de organela, tem uma função específica, tá? Quem são os representantes do reino protistas? São os protozoários, tá? E algumas algas também fazem parte desse reino. Como é que elas se reproduzem? De forma sexuada ou de forma assexuada. Como é que é a sua alimentação? São fotossintetizantes. Outros precisam capturar alimento no meio através de um mecanismo chamado fagocitose. A tia já até falou sobre fagocitose com vocês. Vou relembrar. Ah, já esqueceram? Espera aí que a tia vai lembrar. Fagocitose é o processo pelo qual aquele ser ali se alimenta chegando próximo do alimento e englobando, né? Então, por exemplo, vamos supor, né, que próximo do ser que vai englobar a partícula, ele vai se achegando. Aí aqui tá a partícula, né? Deixa eu ver, pegar aqui. Fecha aqui rapidinho. Olha, aqui tá a partícula, né? Que vai ser englobada. Aí minha mão faz de conta, imaginem aí que ela seria um protozoário desse aí da vida, qualquer um. Aí ele vai chegando próximo, aí ó, ele vai englobando, ele vai entrando assim de forma, quando ele vê, pronto, ele pegou a partícula sólida. Então a tia até havia comentado com vocês que quando a partícula for sólida, nós chamamos de fagocitose. Se a partícula for líquida, pinocitose. Tá bom? Tirei a dúvida, não tirei? Então vamos falar agora do reino fungi. O reino fungi é o reino dos fungos, né? Fungos, dos bolores. Ele reúne todos os seres vivos eucariontes heterotróficos. Opa, heterotróficos. Então, eles não produzem seu próprio alimento. Eles se alimentam da matéria orgânica viva, já pré-existente. Absorve nutrientes desse meio para poder se alimentar. Os fungos mais conhecidos são os bolores, os mofos, as leveduras, orelha de pau e cogumelos como champignon. Tudo isso que a gente está falando, no caso, são fungos. Além disso, há aqueles que são empregados na indústria de laticínios para a fabricação de certos queijos, como o queijo gorgonzola. Há fungos também que são importantes na produção do antibiótico. Meus amores, bactéria, você só consegue matar a bactéria se você tomar o antibiótico, tá? Então, o antibiótico tem que ser administrado na hora certa e tem que ter o medicamento correto também, né? As duas coisas juntas vão fazer com que a bactéria e a doença suma. Os fungos, em sua maioria, são decompositores, também chamados de sapróbios, né? Pois nutrem-se da matéria orgânica em decomposição. Graças a Deus que existem os fungos, né? Porque senão a Terra toda, o planeta todo, ficaria com seus cadáveres e cadáveres de animais, de seres humanos, e os restos dos vegetais ficariam tudo sobre a Terra, sem ter um fim, né? Então, os fungos, eles são os seres que, assim, né, que eles limpam a Terra, né, eles limpam o planeta, né, reciclando esse material todo aí. Bom, eles se reproduzem da forma sexuada ou assexuada, formando esporos nas suas duas formas. Também se reproduzem na parte de assexuada, por brotamento, né? Forma um brotinho, aquele rompe e nasce um outro fungo. Como a tia falou, ele se alimenta da matéria orgânica, né? De plantas, animais, e se alimenta também dos cadáveres, né? Das moléculas dos cadáveres. Então, assim, o reino fungi é um reino fácil, assim como os outros, né? E
estudem ele mais um pouquinho, tá? Agora a tia vai falar do reino Plantae. O reino Plantae é o reino das plantas, né? É da flora toda do planeta, né? E quanta beleza, né, nós temos nesse reino, né? Tem florzinha, né, do tamanho assim da cabecinha de um alfinete, temos plantas gigantescas, né? Há grande chance de que as plantas terrestres tenham surgido de algas verdes. Isso aí é o que a gente acredita, né, que tenha modificado. As plantas fazem parte do reino plantae ou vegetal, vai depender do livro que vocês estejam lendo. De modo geral, as plantas podem ser divididas em 3 grupos: as briófitas, pteridófitas, né? E tá? Que são as gimnospermas e a angiosperma. Depois a gente vai cortar esse pedaço. Como se reproduzem? Se reproduzem em seu interior órgãos sexuais masculinos e femininos. Através da fecundação, o ovário irá se desenvolver, gerar frutos e o óvulo se tornará semente. Por meio da semente, uma nova plantinha brotará. Se alimentam, né, por realizar a fotossíntese, através das suas raízes, absorvem sais minerais da terra, na presença da luz solar, né, a água, isso tudo aí faz com que a planta desenvolva. A gente vai falar do reino animalia, é o reino que nós estamos inseridos, né? Existem cerca de 1.333 espécies, essas são classificadas do reino animalia. Nosso grupo está dividido em 2 imensos grupos, são eles os vertebrados e o outro lado são os invertebrados, né? O lado dos vertebrados, desse reino, são divididos em outras 5 filos, né? Outros 5 grupos são eles: os peixes, as aves, os anfíbios, os répteis, né? Os mamíferos e os peixes. Cada um com a sua característica essencial. Quando a gente fala de peixes, são aquáticos, podem viver em água doce ou água salgada. São classificados em 2 grandes grupos, são eles os osteíctes, que são os ossos, né? São os peixes ossos. E também temos os condrictes, que são os peixes cartilaginosos. Seus representantes dessa classe, dos peixes, nós temos o tubarão, a arraia e quimeras. Se eu tirar esses 3 peixes, né, do grupo, todos os restantes, todos os que sobraram são osteíctes, ou seja, são peixes ósseos, tá? Possuem escamas, alguns possuem couro, respiram através de brânquia. A gente já falou que tem o tipo de locomoção, se locomove através de nadadeiras. Então é um grupo fácil, né, de nós falarmos, né? Então a tia fala com essa naturalidade, porque quando a tia fala o nome do exemplar que estou me referindo, eu já na mesma hora já imagino aonde ele esteja, né, o ambiente que ele esteja. Quando eu falo, por exemplo, do reino vamos falar do reino dos mamíferos, né, eu já estou inclusa nesse reino, né? Possuem glândulas mamárias, mamam quando pequeno, possuem pelos pelo corpo, possuem coração dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, quer dizer, tá vendo? Já é mais fácil da gente falar, né? Quando eu falo das aves, eu já imagino. Possuem penas, colocam ovos, seu tipo de patas são adequadas para o tipo de vida que levam. Se é aquática, elas são ramificadas, né, que possuem uma membrana entre os dedos. Se for, por exemplo, um gavião, suas garras já estão inseridas para um voo rasante, para quando pegar a presa, já vir matando com as suas garras. E assim a gente vai visualizando aquilo que a gente, né, que a gente consegue falar do animal. Falou o exemplar, tem que vir na cabeça. Então, falei do peixe, falei do mamífero, falei da ave. Vou falar agora dos anfíbios. Os anfíbios são divididos em
em sapos, rãs, pererecas, né? São os seres que eles são classificados como os anuros. E nós temos também salamandra, que também faz parte do mesmo grupo. Porém, você tem aqueles que têm patas, aqueles que não possuem, que é o caso da cobra cega, e a salamandra que possui pata e cauda, né? Então, esse também é um outro reino. E falando agora, não esquecendo, os anfíbios, eles têm a respiração deles quando pequeno é branqueado, porque vivem na água, depois passam por metamorfose, saem da água, a respiração sendo pulmonar e cutânea, né? Porque eles têm que ficar em ambientes úmidos por causa do tipo da pele deles, que é uma pele lisa e mega fina, né? Então, na pele também eles fazem trocas gasosas, né? Então, é isso que a tia está conseguindo lembrar e falar até mesmo sem roteiro, porque torna-se, né, mais mentalizando um animal, nós conseguimos falar. Ainda falta um, que é os répteis, né? São eles a classificação dos quelônios, que são as tartarugas, os cágados, os jabutins. Depois também puxamos para os crocodilianos, que são os jacarés, jacaré, crocodilo, né? E não menos importantes são os ofídeos, que são a classe das cobras, tá? Então, eu espero que vocês tenham relembrado, né, nessa aula aí. Queria agradecer a vocês, né, essa parceria aí, vocês terem me permitido entrar dentro da casa de vocês para relembrar o que a tia falou durante esse período, tá bom? Fiquem com Deus e estudem. Quero ver só a nota, tá? Estudem. Beijinho.